E daí, o que vai acontecer com o Brasil presidindo os BRICS e os Estados Unidos de olho aí nas Ô, Nassif, espionagens? desculpa, não, desculpa. Tem um clássico, né, do século XIX, que o Marx escreveu, que é o Manifesto do Partido Comunista. Ele começa da seguinte maneira: um fantasma ronda a Europa, um espectro ronda a Europa, né? Que é uma frase clássica. Eu diria que tem um trauma que ronda o governo Lula 3, né? Ouvindo, enfim, a conversa sua aí com o Natan, as análises que a gente vem fazendo, tem um trauma. Desde o golpe de 2016, o governo brasileiro, quando volta com Lula, presidente Lula, naquela emocionante subida no Palácio do Planalto, na rampa, né, uma subida inclusiva, nós não conseguimos ter uma proposta afirmativa. Você pega, por exemplo, as entrevistas do presidente Lula na prisão. São entrevistas de uma lucidez, de uma leitura, tanto da política nacional como da política externa, raríssimas. Aquelas entrevistas do presidente Lula, vira e mexe eu revisito elas. As de política internacional, Nassif, você só consegue encontrar algo assim nos melhores podcasts do mundo, nas melhores análises do mundo. Quer dizer, você tem que ouvir o Varoufakis falar, você tem que ouvir gente muito qualificada para falar o que o Lula está falando ali naquela qualidade. No entanto, claro, a coalizão de forças, todos os diagnósticos que nós temos, não é favorável, o Congresso é difícil, nós sabemos da estrutura que é o Banco Central, a organização que puxa para baixo, embora agora a gente tenha um presidente, entre aspas, digamos, nosso lá, ou qualificado lá, melhor dizendo, né? Nosso no sentido de que não é do mercado, né? Apenas um menino do mercado, um garoto do mercado, um sujeito do mercado. Mas não assim. Tem a frente ampla, ou frente amplíssima, né, que a gente... Mas eu vou pegar o exemplo da presidência do Brasil nos BRICS para ilustrar isso que nós estamos falando, que pega os ministérios de ponta do governo Lula até os mais periféricos. Veja, a presidência do Brasil nos BRICS era para ter sido realizada ano passado. Nós abrimos mão da presidência ano passado em detrimento do G20, porque nós consideramos, o governo considerou, por isso eu falo do trauma, né? Considerou que era duas conferências muito grandes, dois movimentos muito grandes para fazer ao mesmo tempo. Bom, tudo bem. O G20 é uma grande organização mesmo, o Brasil foi bem no G20, né? Enfim, não tem nenhuma crítica assim, contumaz ao G20, mas o G20, se nós compararmos o que é o G20 com os BRICS, qual organização no mundo é mais importante hoje? O G20 teve o seu brilho, foi importante. Tem uma frase do Celso Amorim, assessor especial da presidência hoje, quando ele era chanceler, depois da crise de 2008 e 2009, que se tornou um viral, digamos assim. Ele disse: o G8 morreu por causa do G20. O G8, que é o G7, né? Mas na época tinha a Rússia, depois da guerra na Ucrânia, da Crimeia, da anexação da Crimeia, lá em 14 já, ela foi expulsa em G7, que virou G8, voltou a ser G7, com a saída da Rússia. Mas naquela época, em 2008, 2009, Celso Amorim disse: o G8 morreu, que era a morte do G7. Por quê? Porque o G20 tomou o lugar do G8 depois da crise de 2008 e 2009. Só que o G20 ele não tem capacidade de tomada de decisões, porque você tem Estados Unidos e tem China na mesma mesa. Você tem a Rússia e tem a Inglaterra. Então, é uma coisa que... Tá certo? Aí nasce os BRICS. Quer dizer, os BRICS vão ganhar força depois de 2008, com a entrada da África do Sul, e, sobretudo, depois de 2014, na conferência lá em Fortaleza, que nós fundamos os BRICS e um fundo dos BRICS. Os BRICS, perdão, o banco dos BRICS e o fundo dos BRICS, sob a presidência, na época, da presidente Dilma Rousseff, em 2014. Bom, e depois vem a expansão, agora, lá na África do Sul, e depois que se consolida no ano passado, na Conferência de Kazan. Qual foi o país que foi pouco representativo na Conferência de Kazan, que foi um sucesso? A Conferência de Kazan foi a mais importante da história dos BRICS. Quem faltou lá? O Brasil. Não representou, não se fez representar lá. Quando os BRICS estão ganhando importância, porque, veja bem, Nassif, o que é os BRICS? Ele é a opção de uma nova governança global. Sim. Ele é o mundo que aponta para a falência dessa ordem mundial baseada em regras, como foi estabelecido depois de 45 e reafirmado depois de 91 com a vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria. Os BRICS são esse mundo novo. Então, eles dão a bola. Aí, chegamos nesse ano. Esse ano o Brasil
preferiu antecipar a presidência dos BRICS, a cúpula dos BRICS, sendo presidente dos BRICS, para agora, para julho. Qual que é o problema? Por causa do quê? Por causa da cúpula do clima. Isso é horrível. Por quê? Porque a cúpula do clima ela já foi sabotada. Ela não vai para. Ela é importantíssima, é importante a questão ambiental. Mas a cúpula ela tem um papel muito mais menos prático e mais de encenar, vai ter declarações importantes, tudo aquilo. No outro dia, já vai ser tudo esquecido, basicamente. Por quê? Porque o maior poluidor do mundo não estará lá, que é os Estados Unidos, que é Trump, que é contra a agenda climática. Isso era previsível lá atrás, que o Trump poderia voltar, ou até que ele iria voltar, e que ele ia sabotar essa agenda. Agora, não existe acordo do clima global, e o clima é um problema global, não é local, sem o maior poluidor do mundo. Se os Estados Unidos não assinam, não ratificam o acordo do clima, esse acordo já está condenado ao fracasso. E aí o Brasil antecipa, por causa da questão do clima, a presidência para o primeiro, ali para o comecinho, para julho, e o resto dos 6 meses da presidência do Brasil é ignorada. Percebe? Então, é como se o Brasil não tivesse dando. Como não? Ele não mostra dar essa prioridade. Então, esse é o problema. Agora, nós podemos, Nassif, salvar isso. Né? Então, eu pego aqui a sugestão do Paulo Nogueira Batista Júnior, que conhece os BRICS como ninguém, que foi o primeiro presidente do Banco dos BRICS. O que o Paulo Nogueira propõe? Ele propõe o seguinte: primeiro, que mesmo depois da conferência que vai ter no Rio de Janeiro, agora em julho, possa se criar lá uma sucessão de reuniões entre ministros da Fazenda, ministros de Relações Exteriores, sherpas dos BRICS e assessores de primeiro escalão, para criar um calendário de agendas em que possa continuar esses encontros para entregar algo até o final do ano. Primeira coisa. E segundo e mais importante, que possa haver ainda na presidência do Brasil, para que as pessoas, senão vai se esquecer, teve a presidência do Brasil, acabou, agora no meio do ano. Nós perdemos 6 meses de presidência, 6 meses que a gente poderia liderar com protagonismo o processo dos BRICS. Segundo lugar, é que possa ter uma segunda reunião dos BRICS, ainda esse ano, em 25, com a liderança do Brasil. Quando? Em novembro, na própria reunião do G20 paralela, que é uma coisa que nós já fizemos antes, várias vezes. Inclusive, a primeira vez foi na presidência, na liderança, na presidência da presidente Dilma Rousseff, que ela propôs isso, e isso foi feito. E depois repetiu vários anos. Então, paralelamente, se estabelecer agora, paralelamente, na reunião da África do Sul, que vai ter na África do Sul, do G20 nesse ano, que possa haver uma segunda reunião dos BRICS, aonde o que for acertado agora, no Rio, possa se estabelecer metas para que possa ser rediscutido, discutido e avançado em novembro lá. Porque isso nos mostraria comprometimento do Brasil. Então, quer dizer, nem tudo está perdido. Qual que é o problema? Nos falta interesse em manter isso, e mostrar isso, por tudo que nós apresentamos até agora. Mas é uma solução boa, é uma saída interessante que a gente precisa empenhar-se.